aqui comigo? Ai, meu Deus. Oi! Hoje eu queria contar um pouquinho da minha história com o Canadá. Pra quem não sabe, prazer, eu sou a Tuca. Hoje em dia eu moro aqui na Grande Vancouver, né, em Burnaby, em British Columbia, no Canadá, como residente permanente, né? Eu me mudei pra cá em 2019, agosto de 2019, permanentemente, né, com esse visto de residente. Onde você vai? Mas o que muita gente não sabe é que essa, na verdade, é a minha terceira vez vindo morar aqui no Canadá. Então a minha história com esse país é muito longa e todas as vezes que eu morei aqui antes também foi aqui na região de Vancouver. Então eu vou contar um pouquinho dessas experiências prévias, né, que eu tive com o país e um pouco do porquê e como eu voltei tantas vezes, né? Porque eu quis voltar tanto para esse país e eventualmente, né, escolher ele para chamar de casa mesmo. Bom, a minha primeira experiência, né, morando fora de casa, né, morando em outro país, foi aqui. E foi quando eu tinha 16 anos. Eu vim fazer intercâmbio de high school, que é aqui, né, eles chamam de exchange program. Então, no meu segundo colegial no Brasil, eu vim fazer o meu segundo semestre do segundo colegial aqui numa escola em North Vancouver. Pra quem não sabe muito como funciona esse esquema de intercâmbio, né, na época eu fiz com uma agência, que eu nem sei se existe mais, mas funciona de uma forma que você deixa o seu colégio no Brasil e vem realmente estudar dentro de um colégio aqui, né? Você faz o seu semestre dentro de um colégio aqui. No meu caso, eu acho que em vários casos, né? Porque é um pouco da cultura canadense, americana e tal, né? De outros países que não o Brasil, você pode até escolher as matérias que você quer estudar. Então, no colegial, claro, tem algumas matérias obrigatórias, né, que você tem que fazer, mas você pode escolher matérias extras e mesmo dentro das obrigatórias você costuma ter opções. Então, por exemplo, na minha época eu tinha que escolher alguma matéria de matemática, alguma matéria de geografia ou ciências, alguma matéria de inglês e alguma matéria de esporte, além de coisas extras que eu podia fazer também. Então, por exemplo, em matemática, eu podia escolher uma matemática básica, uma matemática mais avançada. Dentro de ciências, eu podia escolher biologia, geografia, química, enfim, tinham algumas opções ali, o que é muito diferente, né, do que a gente está acostumado no Brasil. Pelo menos no meu colégio no Brasil, eu tinha, por exemplo, 3, 4 aulas, né, 3, 4 matérias diferentes desse mundinho biologia. E aqui, quando eu vim estudar, eu tinha só uma, que eu escolhi, na verdade, geografia, se não me engano, porque eu sempre adorei geografia no Brasil, então foi o que eu escolhi estudar aqui também. E que eu me lembre, a gente estudou coisas tipo placas tectônicas, vulcões, tipos diferentes de solo, enfim, tipo, essa era a minha matéria. Então, por 6 meses, eu não tive nada, por exemplo, de química e de biologia. E no meu colégio no Brasil, essas matérias eram bem difíceis. Então, era uma coisa que, assim, eu escolhi algo mais simples, algo mais fácil para eu estudar aqui, para eu poder aproveitar meu intercâmbio, né, para não ficar tão neurótica tendo que estudar e acompanhar as matérias, né, já não bastava ser tudo em inglês, que era muito novo para mim. Mas, assim, só um detalhe, né, que depois, lá na frente, quando eu tive que voltar direto pro meu terceiro colegial no Brasil, me fez muita falta. Então, assim, só, né, joguei. Que eu me lembro, eu também escolhi uma matemática um pouco mais básica, que no fim era, assim, extremamente mais fácil do que o que eu já estava tendo no Brasil na época. Eu lembro que no Brasil a gente já usava Bhaskara e aqui, por exemplo, tudo em matemática eles faziam na calculadora. Então eu tinha umas provas que eram assim, x mais 1, x menos 2. E eles nem fazem isso à mão, sabe? Que, tipo, no Brasil eu já tava muito treinada, assim, certinho. Tipo, x ao quadrado, menos não sei o quê. E aqui não, eles botavam isso na calculadora e a calculadora te dava a resposta. E eu ficava assim, meu Deus do céu, quando eu voltar pro Brasil eu não vou conseguir acompanhar nada da minha matéria. Na parte de inglês eu lembro que eu escolhi literatura, que é algo que eu sempre amei no Brasil também, e foi bem legal. Eu não lembro agora os livros que a gente teve que ler, mas era bem legal, era meio que quase um livro por semana que eles pediam pra gente ler, mas livrinhos pequenos. E daí a aula era sempre só uma discussão sobre o livro, assim, só um bate-papo sobre o livro, então eu adorei essa matéria. Pra parte de esportes, que na época eu era completamente sedentária, não gostava disso, eu comecei com educação física, mas eu lembro que não me adaptei, principalmente porque a gente sempre, tipo, eles faziam você ficar de shorts e camiseta, né, ou legging e camiseta pra aula de educação física, e várias vezes, sem avisar, eles decidiam que a aula ia ser do lado de fora, tipo, no meio do inverno, na neve, no frio, no vento. Tipo assim, hoje a gente decidiu que a gente vai correr lá fora.
e, assim, sem casaco, sem nada. Então, tipo, eu odiava a aula de educação física e acho que no meio do caminho, no meio do semestre, eu consegui mudar pra dança, que eu também odiava e era péssima, mas enfim, pelo menos eu tinha algumas amiguinhas lá na aula de dança. Mas só queria dar esse detalhe porque tem muita gente que tem curiosidade, né, de como funciona um intercâmbio no colegial, no ensino médio, né? E eu não sei se é sempre assim, eu não sei se qualquer país é assim, mas aqui no Canadá foi dessa forma. Eu vim passar 6 meses do meu colégio aqui, esses 6 meses iam contar pro meu colégio no Brasil, então eu ia conseguir, desde que eu me formasse aqui, né, desde que eu passasse no final desses 6 meses aqui, isso ia contar pro Brasil e eu ia voltar e começar o meu terceiro colegial normalmente, como se eu não tivesse saído. E aqui eu tinha que seguir as regras da escola normal, então assim, eu tinha um máximo de faltas que eu podia ter, eu tinha uma nota mínima que eu tinha que tirar, enfim. E eu lembro que assim, meu inglês já era muito bom, muita gente me pergunta isso, mas eu sempre fiz inglês no Brasil desde que eu tinha 3, 4, 5 anos. Então, assim, meu inglês era bom, não foi algo que me deixou super desesperada vir pra cá sozinha com 16 anos. Eu sei que muita gente tem medo, né, de viajar sozinha, de ai, como eu vou me virar com o inglês. Eu lembro que, assim, claro, eu fiquei ansiosa, mas na minha família, minha irmã tinha feito intercâmbio com 16 anos e várias das minhas primas também tinham feito intercâmbio com 16 anos. Então, assim, eu só ouvia histórias maravilhosas de pessoas que tiveram, assim, uma experiência incrível, falaram, nossa, isso mudou completamente a minha vida, é muito legal, vale muito a pena, vai que você não vai se arrepender. Então eu lembro que mesmo novinha, ansiosa, né, meio nervosinha assim no começo, no fundo eu sabia que ia ser uma experiência maravilhosa, que eu tinha que aproveitar, né, esse privilégio, essa oportunidade que eu tava tendo. E realmente eu lembro que, assim, os primeiros 2, 3 dias eu fiquei mais nervosa aqui. Na época eu não me dei tão bem com a minha família. Infelizmente era uma família que não era tão família, sabe? Não era tão presente. Então eu não tive a experiência de conhecer a cultura canadense, de uma família canadense. Em casa eu ficava sempre sozinha no meu quarto, o que no fim foi bom para eu me conhecer, para eu crescer, né, em vários aspectos, mas me faltou um pouquinho isso. E é algo que muita gente pergunta também, pelo menos na empresa que eu fiz, você não escolhe a sua família, né? Você escolhe, assim, a região que você quer ir, e daí o sistema lá, a agência tem, né, um bando de famílias e eles selecionam uma família pra você. Claro que se você tiver algum problema muito grande, né, com a sua família, se acontecer alguma coisa, você pode mudar, né, de host family, mudar de casa, mas não foi o meu caso, eu não tive nenhum problema, eu só realmente não fiquei numa família que era super presente, calorosa e tal. Então, nos primeiros dias eu não conhecia ninguém, eu não conhecia tanto a região, a minha casa era do lado da escola, então eu lembro que no primeiro dia eu já fui andar, já passei por ali pra meio que conhecer o terreno, já andei um pouquinho pelo bairro. E vindo de São Paulo, onde eu sempre tive uma vida muito guardada, assim, eu não andava sozinha em São Paulo, eu não tinha essa liberdade, eu não pegava ônibus em São Paulo. Eu cresci, assim, muito protegidinha, sabe, do mundo. Então, isso eu lembro que foi algo super legal pra mim, eu chegar aqui, eu só andar, sabe, sair andando sozinha, sair conhecendo o lugar sozinha, foi muito legal. E alguns dias depois de eu chegar, minhas aulas já começaram, eu dei muita sorte de ter vários brasileiros na minha escola, e isso é algo assim, muita gente diz que quer ir para um lugar que não tem nenhum brasileiro para realmente entrar totalmente na cultura, realmente melhorar muito o inglês, né? Enfim, não foi meu caso e eu acho que não é o caso de ninguém que vem para Vancouver ou Toronto ou qualquer cidade maior assim nos Estados Unidos e no Canadá. Normalmente esses são os grandes focos, né, onde muito brasileiro vai. Então fica essa dica também, se você quer ir para um lugar que não tem brasileiro e realmente assim, não, eu quero só falar inglês o tempo todo, não escolha lugares do tipo Vancouver, porque aqui sempre tem muito brasileiro, né, em qualquer etapa da vida que você vier para cá. Mas para mim eu considero como sorte, porque eu tinha um grande grupo de brasileiros no meu colégio também fazendo intercâmbio, que também tinham acabado de chegar, que também era tudo novo. Então assim, muito rapidamente a gente se juntou, né, eu fiz amizades ali maravilhosas que eu levo até hoje pro resto da vida. E era muito bom, né? Porque apesar de ter muita coisa nova, tinha isso, né? De ter alguns brasileiros ali que eu podia compartilhar minhas coisas, né? Então tinha uma carinha ainda de casa, né? Pra quando eu precisasse, tinham pessoas ali que entendiam minha realidade, né? Que também estavam com saudade dos pais, que também tinham medo de algumas coisas, enfim. E, gente, esse meu intercâmbio, eu preciso falar que realmente foi, assim, a melhor experiência da minha vida. Eu nunca achei que ia ser tão legal quanto foi. Eu incentivo muito, assim, se alguém tem essa oportunidade, aproveite essa chance, porque realmente, assim, com 16 anos, eu saí do meu mundinho, eu vim para um lugar onde ninguém me conhecia e nada é mais libertador do que isso para um adolescente, sério. E aqui eu realmente consegui começar a me entender, a me conhecer, a ver o que eu realmente gostava e que não necessariamente era
o que aqueles meus amigos ou o meu mundinho, né, me mostrava desde sempre. Então, assim, aqui eu tive o espaço e a liberdade mesmo de entender melhor quem eu era, o que eu queria da vida, sabe? Então, assim, foi muito, muito, muito maravilhoso. Eu lembro que na época eu não sofri tanto com saudades de casa e tal. Eu falava com os meus pais, não era como hoje, né, que tem vídeo e tal. Eu falava com os meus pais sempre, mas eu realmente, assim, eu sabia que era uma experiência que ia durar pouco tempo e que em breve eu ia voltar lá pro meu mundinho, pra minha realidade. Então eu realmente, assim, aproveitei ao máximo, fiz amizades incríveis, viajei, né, fiz uns passeios aqui, assim, que foram maravilhosos. E com certeza ter tido essa experiência com 16 anos me moldou, assim, pro resto da vida em vários aspectos. Não só de provar pra mim mesma que eu era capaz de superar qualquer coisa, que eu podia sair da minha zona de conforto, que eu podia conquistar o que eu quisesse no mundo, mas também pra plantar, né, uma coisinha lá no fundo de putz, será que você não devia sair do Brasil? Será que não tem a possibilidade de você morar fora? E isso se mostrou aí muitas e muitas vezes depois na minha vida. Então eu vou contar um pouquinho mais, né, do que aconteceu no futuro aí depois dessa primeira experiência. Mas basicamente eu voltei para o Brasil, voltei para o meu terceiro colegial, foi bem difícil me readaptar de volta, bem difícil mesmo. Não só no sentido amizades, mas no sentido eu percebi que aquele colégio que eu tava não era exatamente o que eu queria. A forma como eu tinha sido educada e o caminho para onde queriam que eu fosse de carreira e faculdade e tal não era o que eu queria. Então, assim, demorou aí um tempo para eu me readaptar e graças a Deus eu me mantive fiel a quem eu tinha descoberto, né, que eu era de verdade, né, longe desse meu mundinho de sempre. E no momento de escolher, enfim, uma faculdade para fazer e tal, eu não segui o caminho tradicional da minha vida toda, daquele colégio que pra mim sempre foi meio sufocante, e eu consegui, na verdade, seguir o que eu queria, sair aí do convencional e fui fazer minha faculdade de cinema, enfim, que no fim também moldou completamente a pessoa quem eu sou hoje. Desde que eu me formei no colégio, eu sempre pensei em morar fora do país. Sempre foi uma coisa que eu considerei, que eu pensei, eu falava, bom, eu vou fazer uma faculdade aqui, mas eu posso fazer uma especialização fora, eu posso tentar conseguir um visto para ir trabalhar fora. Eu não pesquisava sobre isso quando eu era mais nova, eu não sabia como funcionava, nunca tinha ouvido falar em processo de imigração, mas era uma ideia de morar fora do Brasil que sempre ficou presente na minha vida. Eu tive a oportunidade de viajar para vários lugares e eu lembro que toda vez que eu ia para um lugar novo, a primeira coisa que eu pensava era, eu me vejo morando aqui? Será que aqui pode ser um lugar que eu posso voltar e fazer minha vida? Então, assim, sempre teve algo em mim que não queria ficar no Brasil. Quem já viu um pouquinho da nossa história, que a gente conta, né, como que no fim a gente decidiu ir pro Canadá, sabe que realmente, assim, mais pra frente, eu já tinha mudado de cabeça, eu tava querendo realmente fazer a minha vida funcionar no Brasil, mas, assim, desde novinha, é isso, eu sempre cogitei, sabe? Eu sempre estive aberta à oportunidade de, na primeira chance que eu tivesse, sair do Brasil de novo. Eu fiz algumas viagens na minha vida, né? Tipo, fui conhecer a Europa, fui visitar amigas que estavam morando fora. Eu fiz um trabalho voluntário na África do Sul, que foi maravilhoso. Aliás, se alguém tiver interesse que eu fale sobre isso, me avisa aqui embaixo, porque realmente, assim, também foi a segunda melhor experiência da minha vida, ou talvez a primeira, né, porque aconteceu depois do intercâmbio e realmente me marcou muito. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, conta aqui. Daí depois eu fiz mais um curso curto em Los Angeles, no meio da minha faculdade, fiquei 2 meses fora. E daí quando eu me formei mesmo na faculdade de cinema, que eu fiz em São Paulo mesmo, instantaneamente eu pensei, eu quero fazer uma pós, eu quero fazer uma especialização, e se puder ser fora do Brasil, ótimo, porque daí eu já sei, né, o quanto essas experiências fora do Brasil trazem, né, assim, de experiência de vida mesmo. Então eu comecei a pesquisar, demorou um pouquinho pra eu realmente ir fazer a minha pós fora, quase um ano depois de formada que eu vim de volta aqui pra Vancouver. Então assim, eu sempre tava dando uma olhada em cursos, né, vendo possibilidades, pensando em quanto custaria, pra onde eu podia ir e tal. Até que eu vim fazer o meu curso aqui em Vancouver, na Vancouver Film School, que foi um curso que não é considerado um college, é considerado só um curso superior, né, de diploma, de certificado. Contou pontos para o meu processo de imigração, para quem tem essa curiosidade, mas é um curso de 1 ano intensivo em Writing for Film and Television, então para roteiros de filmes e séries de TV, que é algo que eu sempre amei durante a faculdade, desde novinha sempre gostei muito de escrever, então era uma área que eu queria aprender mais, que eu queria me aprofundar mais. Mas muita gente pergunta, né, nossa, mas direto você já quis Vancouver, né? Tipo, tem o mundo todo pra você ir, você quis voltar pro mesmo lugar que você já conhecia? E na verdade, não. Eu sou uma pessoa muito prática, já falei isso aqui várias vezes. Então, assim, eu não sou dessas,
sonhadoras que fica, sabe, martelando numa coisa que sabe que não vai dar certo. Então, assim, eu pesquisei outras opções. Eu queria muito ir pra Londres, na verdade. Foi um lugar que eu conheci como turista, né, viajando. E eu gostei muito. E eu tenho amigos que moram e moraram lá e amavam a cidade também. Então, assim, Londres me chamava bastante atenção. Amsterdã eu acho que o meu lugar preferido no mundo. Eu fui pra lá 2 vezes como turista também. Tenho amigas e tenho uma prima que mora lá. E eu, assim, amo Amsterdã. Não sei explicar por quê. Mas as 2 vezes que eu fui pra lá, eu senti, tipo, meu Deus, eu pertenço a essa cidade, eu devia morar aqui. Então, assim, não foi instantâneo, não foi, ai meu Deus, de todos os lugares que eu conheci, o Canadá é incrível, eu quero voltar pra lá. Não, eu pensei em outros lugares, eu procurei cursos, mas daí eu também quis ser mais prática e falar, tá bom, mas esses outros lugares, é fácil depois eu continuar lá se eu quiser? É fácil um processo de imigração me aceitar? Tem trabalhos para minha área? E aí, principalmente Amsterdã saiu fora, porque eu falei, putz, Amsterdã é muito difícil, não tem muita filmagem, não tem muito cinema. Londres ainda teria várias possibilidades, porque eu tenho direito à cidadania italiana, então, assim, eventualmente eu poderia, né, tirar minha cidadania italiana e poder morar na Europa. Então, Londres era uma opção, mas Londres é muito caro, não só para viver, né? Como a moeda é caríssima e os cursos que eu tinha achado e que me interessaram eram, assim, muito caros. Então, muita gente, né, fala que a Vancouver Film School é caríssima e realmente é muito cara a Vancouver Film School. É bem mais cara do que outros colleges, né, outras opções de estudo por aqui. Só que ela é muito boa, muito conceituada, muito reconhecida no mundo todo e em comparação com outras coisas que eu estava pesquisando, como, por exemplo, escolas em Londres, a Vancouver Film School era muito mais plausível, né? Muito mais possível. Então, assim, não foi só, ai, Canadá de novo. Não, eu pensei mesmo em outras opções. Mas o Canadá meio que ticou todas as caixinhas, né? Assim, tinha bastante opção para minha área aqui, era um lugar que daria para eu trabalhar depois, era um lugar que tinha um processo de imigração que talvez eu pudesse me encaixar no futuro, era um lugar que tem um dólar que é um pouquinho mais baixo do que o dólar americano e que é possível, né? Assim, não é tão caro quanto um euro, quanto uma libra. E claro, é um lugar que eu já conhecia, que eu já tinha morado e que eu tinha me sentido em casa, que eu conseguia me imaginar morando de novo, porque eu já tinha amado a minha primeira experiência aqui. Então, foi por todos esses motivos que eu decidi, no fim, vir fazer a minha especialização em Vancouver. E quando eu vim estudar na Vancouver Film School, eu ainda não fazia ideia de como funcionava o processo de imigração. Então, eu não vim pensando que esse diploma me daria pontos e tal, eu não fazia ideia disso. Então, no fim, assim, foi uma sorte, né, que no fim isso deu ponto, sim, e lá na frente me ajudou, né, de uma forma que eu nem imaginei que ajudaria. Eu vim pelo curso mesmo, porque eu queria muito passar um ano intensivona ali, né, focando muito nesse tema de roteiro, que é algo que eu sempre amei. E acabei tendo a sorte aí, né, de conhecer o Matheus nesse processo também. Então, outra coisa que muita gente não sabe é que eu conheci o Matheus, né, meu atual marido, aqui em Vancouver, fazendo Vancouver Film School, né. Ele estava aqui estudando animação 3D, a gente, por sorte, né, chegou no mesmo momento para começar o curso na mesma semana, e morando na mesma casa, sem querer total, a gente não se conhecia, né, no Brasil, mas os dois alugaram um quarto numa casa de estudantes indicada pela escola na época, e é isso, eu tava no andar de cima, ele tava no andar de baixo, e eventualmente a gente se conheceu, né, ficou amigos, todo o pessoal daquela casa, aliás, era maravilhoso, a gente fez um grupo de amigos muito legal, que foi, assim, uma família pra gente mesmo aqui, e eventualmente, né, começamos a ficar, começamos a namorar, e estamos juntos até hoje. Mas é uma curiosidade aí, né? Muita gente acha que a gente já estava junto no Brasil, veio estudar junto pra conseguir pontos pro processo e tipo, não tem nada a ver, a gente se conheceu aqui e não fazia ideia, né, que lá na frente a gente ia querer voltar, né, a gente ia querer morar no Canadá e esses diplomas contariam pontos pro nosso processo. Então foi tudo aí uma grande sincronia do destino. Eu amei o meu curso na Vancouver Film School, o Matheus amou o curso dele também. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal só contando sobre a escola, porque realmente, assim, apesar de ser muito cara e apesar de não ser a melhor opção pra quem tá querendo imigrar depois, porque tem umas regrinhas e tal que não vale tanto quanto vir fazer um college, a gente amou muito. Então depois vai ter vídeo específico só sobre a escola em si, né, e a nossa experiência nos cursos. Quando a gente se formou na Vancouver Film School, a gente até tirou o PGWP, que é o visto de pós-formado. Hoje em dia, a Vancouver Film School não dá direito a esse visto, então isso não existe mais, né? Essa possibilidade não existe mais. Mas na nossa época, a gente pediu o visto e nós dois ganhamos um ano para continuar aqui trabalhando, né? Depois de formado. Mas a gente decidiu ir embora.
Isso é outra coisa que as pessoas não sabem e que quem descobre fica, como assim? Vocês são loucos? Por que vocês foram embora? Mas, de novo, é porque quando a gente veio estudar, a gente não estava pensando em morar aqui, não era o nosso plano fazer a nossa vida fora. Era o nosso plano tirar um ano, estudar muito uma coisa que a gente amava, voltar para casa e talvez, né, por esse novo diploma, conseguir um emprego melhor, né, e alavancar nossa carreira no Brasil. Então a gente voltou pro Brasil. Nisso, o Matheus morava no interior de Minas e eu morava em São Paulo, então a gente continuou o nosso namoro, né, à distância, e a gente ficou, assim, se esforçando muito no Brasil para conseguir que a nossa carreira desse certo, né? Eu peguei alguns projetos legais, eu trabalhei em festivais de filme, eu trabalhei em algumas séries de TV bem legais para Netflix, para HBO. O Matheus fez vários trabalhinhos menores de motion graphics como freelancer, mas depois ele também pegou uns comerciais maiores, uns vídeos institucionais para empresas maiores, com salários melhores. Mas, assim, nada que desse uma estabilidade pra gente. Então, assim, por 3 anos, a gente realmente estava trabalhando muito, indo muito atrás e não tendo retorno. O que a gente ganhava bem, a gente não tinha vida nenhuma, né? Assim, tipo, os salários que eram bons ou mais ok acabavam com a nossa vida, assim, a gente trabalhava horas e horas e horas, não tinha hora extra, né? Prazos e tal, impossíveis de seguir, era um negócio super, super estressante. Ou a gente estava trabalhando, ganhando muito menos, né, do que seria justo a gente ganhar pelo que a gente estava fazendo. Então, assim, foi super triste e estressante pra gente, porque a gente queria muito conseguir fazer a nossa vida no Brasil dar certo, pra gente poder estar perto das pessoas que a gente amava, né? Pra gente poder estar perto da nossa família. Mas depois de um tempo tentando e vendo que não ia dar, né? Que a gente não ia chegar em nenhum lugar e que ia ser ou mudar de carreira, né? Desistir das coisas que a gente amava fazer, tentar uma carreira tradicional, sei lá, ir fazer outro curso, ou talvez, quem sabe, voltar para Vancouver, porque a gente já conhecia, a gente tinha amigos que tinham ficado aqui, a gente tinha amigos que tinham ido embora e voltado e feito esse processo de imigração que a gente ainda não sabia nada sobre. A gente sabia que aqui as nossas áreas eram muito boas, muito reconhecidas, que audiovisual aqui é super bem visto, super bem pago. Então foi aí, em 2018, que a gente parou e falou, olha, estamos tentando, né? A gente tentou, a gente tá se esforçando, mas o Brasil não quer que a gente fique aqui, tipo, não tá dando. Vamos pensar sobre talvez voltar para o Canadá? E foi nesse momento que eu comecei a pesquisar sobre o Express Entry, né? Pesquisar sobre os processos de imigração. Daí sim que eu vi como funcionava, que nossos diplomas iam ajudar, né, a gente a dar ponto. Daí que eu descobri que eu ia ter que fazer um IELTS. Daí que eu descobri que se a gente casasse oficialmente, daria pra gente fazer esse processo juntos. E a partir do momento que a gente começou a pesquisar e viu, nossa, a gente tem o perfil, a gente vai conseguir migrar se a gente quiser, daí a decisão estava tomada na nossa cabeça, então a gente começou a se animar, né, com essa possibilidade, porque a gente sabia que nossas carreiras finalmente, né, iam ter uma chance aí de começar aqui no Canadá. Na época que a gente fez o processo de imigração, várias coisas eram mais simples, a nota de corte estava bem mais baixa do que hoje em dia, o tempo do processo era bem mais curto do que tá hoje em dia também, claro que tudo piorou muito, né, com a pandemia. Então, em fevereiro de 2018, a gente decidiu, vamos voltar para o Canadá, vamos fazer o Express Entry. Em setembro de 2018, a gente casou no civil e já abriu nosso perfil. Em outubro, finalzinho de outubro, eu acho, de 2018, enviamos todos os nossos documentos. Em maio de 2019, o nosso visto, né, o nosso PR, nossa residência permanente, foi aprovada e em agosto de 2019 a gente voltou aqui para o Canadá. Então também muita gente pergunta, mas daí quando vocês decidiram sair do Brasil, por que voltar para o Canadá, né? Por que vocês escolheram o Canadá de novo? E daí, gente, a praticidade volta aqui, né? A gente também cogitou tirar a nossa cidadania italiana, porque nós dois temos direito. E aí, se a gente for para um lugar da Europa, e se a gente tentar a vida na Europa, essa opção existia. Só que não só o processo para tirar a cidadania italiana de forma mais rápida, né? Era mais caro do que o processo do Express Entry, acreditem se puderem. Como a gente estaria ali, assim, Europa, a gente não conhece tanto a Europa, sabe? A gente não tem contatos, a gente não sabe em qual cidade, em que lugar a nossa indústria é boa, a gente não sabe se eles contratam bastante estrangeiros, a gente não sabe nada. E o Canadá era familiar para nós dois, então, assim, novamente, era um lugar que eu já sabia que eu gostava, que eu achava que tinha minha cara, Vancouver, né, principalmente. Eu já sabia que eu ia me sentir em casa, que eu gostava da cultura, que eu gostava da cidade. O Matheus tinha amado também morar aqui, achou a cidade a cara dele. Então, assim, já que é pra ficar longe de casa, né, já que é pra ter tanta coisa que já é nova, pelo menos, assim, o país e a cidade, né, seria familiar pra gente. Sem contar, óbvio, que a gente já tinha contatos aqui, né,
não só de amigos, mas de professores, de pessoas da faculdade que a gente sabia que a gente podia ir atrás, né, pedir ajuda. E, claro, toda a questão que eu falei da indústria do audiovisual aqui, que é muito grande em Vancouver, que é muito boa. A gente sabia que tendo um curso da Vancouver Film School, que é super reconhecida, né, aqui em Vancouver, isso ia super contar para o nosso currículo e ajudar a gente a conseguir vagas, mas que talvez se a gente fosse para Londres ou, sei lá, qualquer outro lugar, Vancouver talvez não seja tão conhecido, mas que aqui esse nome ia contar muito. Então, assim, várias coisas, né, ajudaram a gente a realmente falar, não, vamos voltar pro Canadá. E eu acho que as principais eram, né, a gente saber que nossas carreiras teriam uma boa chance aqui e a gente saber que a gente gostava do país, da cidade, né, e que a gente se sentiria em casa. Então foi por isso que a gente voltou, né, e que eu, no caso, voltei pela terceira vez, o Matheus voltou pela segunda vez, a chamar Vancouver de casa. Sempre me perguntam, mas por que não outra província, né? Vocês consideraram outra província? A gente chegou a considerar porque Montreal especificamente tá muito grande também em animação, em jogos, tal, em estúdios. Toronto é grande também, né, na indústria de filmes e filmagens, sets de filmagens e tal. Mas assim, a gente não tinha a menor vontade de ir para outra província porque a gente já conhecia aqui, a gente já gostava daqui. E o clima de Vancouver é muito mais ameno do que nos outros lugares. E a gente já tinha morado aqui e já sabia. A gente sabia que, mas chove muito. Chove, mas é um chuvisco. A gente sabia que não ia atrapalhar a nossa vida. A gente já sabe, né, o que é mito da chuva de Vancouver e o que é a realidade. Então, assim, pra gente a chuva não muda em nada a nossa vida. E nós dois não queríamos passar meses com menos 15 graus, que não dá vontade de sair de casa, ou que você tem que sair todo encapotado e tal, né? Pra gente, o inverninho aqui de Vancouver de 5 graus, 0 graus, já tá mais que bom, né? Não queríamos mais do que isso de diferença também, né? Entre clima do Brasil e clima do Canadá. Então, não, a gente nem cogitou outras províncias. A gente ouvia, né, pessoas indicando, mas e Toronto, e Montreal, porque é bom na área de vocês. Mas no fundo a gente falava, não, a gente quer voltar pra Vancouver, era lá que a gente amava morar. A gente sabe que a cidade é linda, a gente sabe que dá pra andar de bicicleta, que é cheio de parque, é cheio de natureza, cheio de trilha, que é algo que a gente ama de paixão. Então, assim, não, nem passou pela nossa cabeça outra província. E, claro, né, eu sempre mostro a vida real aqui no país. É óbvio que tem uma coisinha ou outra que a gente não gosta tanto da cidade, ou que tem dificuldades, né? Gente, nada é perfeito, né? Não existe esse mundo ideal canadense de tipo, que incrível. Mas eu, sinceramente, não trocaria Vancouver por nenhuma outra cidade que eu já conheci daqui. Também não quero criar uma rixa, eu tenho certeza que várias outras cidades são maravilhosas, mas eu, desde os meus 16 anos, aprendi a amar esse cantinho aqui, chamar ele de meu, então não tenho a menor vontade de sair aqui dessa região da Grande Vancouver, né, ou de British Columbia no geral, né, que é a nossa província, que eu amo muito. E é isso é um pouquinho, né, da minha história, de tudo que passou na minha vida, né, pra eu chegar até aqui como agora residente permanente canadense, podendo de fato, né, chamar o Canadá de casa. Em breve, aí, daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, a gente vai conseguir aplicar já para a cidadania canadense, né? E espero muito que a gente tenha nossos filhos aqui, que a gente chame esse lugar de casa por mais muitos e muitos e muitos anos. E aos poucos vocês vão acompanhando aí essas novas fases por aqui também. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais da minha história. Deixa aqui embaixo, né, se ficarem dúvidas, curiosidades. Se teve alguma outra coisa que eu citei no vídeo que vocês querem que eu me aprofunde, né, que eu faça um vídeo sobre algum assunto específico que surgiu aqui. Então me conta aqui embaixo. E por favor, não deixa de se inscrever no canal. Tem muita gente, quase 50% das pessoas que assistem os vídeos aqui não são inscritas. Então clica aqui no botãozinho vermelho de inscrever-se, que pra mim, né, que tô aqui criando conteúdo, fazendo vídeo, editando e tal, dá muito trabalho e faz muita diferença vocês se inscreverem e sempre deixarem um like, sempre deixarem um comentário, me ajuda muito. Me acompanhem também sempre no Instagram, né, eu tô cada vez mais tentando aparecer nos stories. Às vezes eu tiro umas férias, eu dou uma sumidinha, né, porque é necessário também, mas eu tô sempre disponível por lá também pra tirar dúvida de vocês, bater papo e tal pelas mensagens. E é isso, até o próximo vídeo.